Vamos lá, ouvinte. Sejam bem-vindos, senhores e senhoritos, a mais um vídeo aqui do Ban. O tema de hoje vai ser o, qual jogo você compraria? Eu compraria o PGR, tá ligado? Se eu tivesse a grana. Talvez daqui uns 15 anos, né? Eu compre aquele jogo. Eu amo aquele jogo, cara. Mas é um jogo online e tal. E tem muitas coisas que eu teria que resolver nele. Questão de problema de rastreamento, de anúncios, Facebook, né? Facebook rastreamento do Google também, mas enfim. Ahn, Eu confesso que eu não mudaria nada nele. Eu já tinha feito um vídeo eu fiz um vídeo de 1 hora. Só que, tipo assim, eu tava lavando a louça, aí eu comecei a bater os pratos muito forte, né? É, aqui no microfone. Aí ficou uma bosta, né? Basicamente. Mas agora eu vou fazer o vídeo pela segunda vez. O tempo foi 1 hora e 10, mas enfim. Aí, eu compraria o PGR, mas por quê, mano? PGR tem muito da minha estética, tá ligado? PGR tem muito da minha estética. A minha estética é aquela estética de quebrar monstro, tá ligado? Tipo, eu ter o poder de, sei lá, uma lapadinha quebrar um monstro no pau, tá ligado? O PGR tem muito disso, né? Negócio de você começa com um personagem lá ou você vai com 3 personagens. Aí você tem 5 a 7 esquivas que você consegue esquivar. Vamos supor, chega um boss lá, grandão, forte pra caramba, uma lapada ele te mata. E daí, tipo assim, se você tiver certinho lá com as orbes certa, eu vi uns guri lá jogando, que, mano, os caras conseguem destruir o boss em 3 segundos, o ouvinte. 3 segundos, mano. 3 segundos. Mano, eu acho aquilo lá sensacional, velho. Porque, mano, eu vi uns caras no Global lá fazendo 4 milhões de pontos, tá ligado? Os caras matam o boss em 1 segundo, tá ligado? Mata em 0,5 segundos. Mano, é tão rápido que você fala, que porra é essa? Tá ligado? Mano, é absurdo. Aí nisso, né, ouvinte, por que eu compraria aquele jogo? Porque tem essa estética. Essa estética de tipo, esse poder, sabe? De você chegar e dar uma lapada no. E tem outros lá que você vai só com um personagem, né? Daí, tipo assim, tanto pro, pro boss quanto pra você, se qualquer um dos dois tomar uma lapadinha, morre, tá ligado? Mas não vai achando que é fácil matar o boss, tá? É difícil, né? Sem contar que tem umas mecânicas de um frame lá, que inclusive, trazendo até pro contexto é, do God of War, né? God of War, eu fazeria a mesma mecânica, tá ligado? Sabe aquelas mecânicas que o Kratos abre o baú, você tem que pressionar o bolinha? Mano, eu fazeria essa mesma mecânica, tá ligado? Daí, tipo assim, juntaria a mecânica de pressionar e tem umas outras mecânicas lá que o Kratos faz, que às vezes ele vai subindo no monstro, daí você tem que clicar no L, né? No L1, no R2, no R1, né? L1 e R2 ao mesmo tempo, tá? Tem que ficar clicando lá igual um doido. E o PGR tem como jogar com o controle de videogame, toque na tela e, e mouse e teclado. Apesar que, tipo assim, o jogo, meio que, tipo assim, ele veio primeiro do mobile, tá? Ele veio primeiro do mobile, começou ali em 2021 na China e veio pro. Não, pera, começou em 2018 ali na China, se não me engano, e só veio pro Brasil, pra América, né? Do Norte em 2023. Ele é um jogo single player, né? Um jogo single player, apesar que você consegue jogar multiplayer ali pra destruir os bosses, tá ligado? Se eu não me engano, só tem que jogar, só dá pra jogar com o máximo de 3 pessoas, tá ligado? No multiplayer. Enfim. E essa estética, velho, mano, é uma estética que eu gosto muito, velho. Porque, mano, eu regaçando os bichos ali, tá ligado? Eu pego e fico regaçando os bichos ali com uma lapadinha, tá ligado? Aí tu bota aquelas músicas lá do Dave McCray, né? Daí você bota aquelas músicas de rock, bota essas músicas mais pesadas, ouvinte, e fica pá, 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 tá, 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 tá. Aí tu. Aí, né?
dentro do jogo, mano, você tem que ter uma maestria lá que você tem que treinar. Não tem essa de ir de boazinha, não. E outra, se eu pegasse o jogo também, eu ia colocar o modo fácil, o modo médio, né? Que você poderia ir lá colocar o modo que você quisesse, né? Contra o boss. Aí você, tipo assim, de acordo com o que você vai, você ganha mais rápido, você ia ganhar mais recursos. E daí, tipo assim, eu ia entregar bastante recursos também pra quem fica no top global e tal, né? Entregar bastante, porque eu vi lá, se eu não me engano, eles não ganham recurso nenhum, cara. De primeiro, segundo, terceiro lugar. A- Apesar que eles gastam dinheiro. Mas pelo menos algum recurso, né? Eles tinham que ganhar mais por, sei lá, ficar em primeiro, sabe? Pelo menos é o que eu acho. Talvez eu possa estar errado, tal, etc. Porque tem muito recurso que você consegue ganhar. Mano, você consegue farmando, tá ligado? E outra, tem uma mecânica dentro do jogo que eu acho muito interessante. Que é gacha, é um jogo gacha, tá bom, gente? É gacha. Então, tipo assim, se eu fosse ser o dono, eu ia comprar aquela parada pra ser o dono, cara. Não tem essa de ação, não, tá? Eu ia comprar realmente pra ser o dono daquele jogo. Eu realmente ia comprar pra ser o dono, né? E daí nisso. E outra, vocês me ajudariam a comprar aquele jogo? Vocês me ajudariam? Enfim, se inscreve no canal, dá like, compartilha, se inscreve no meu Noster lá. é, se você se quiser patrocinar o canal, link na descrição e comentário também, né? Como eu sempre deixo. E quiser fazer doação também nos comentários. Livro Hábitos Atômicos nos comentários também. E os acessórios que eu uso. Tá tudo nos comentários aí, tá? E na descrição. E, cara, por quê? Por que esse jogo, Ban? Porque justamente ele. Porque ele tem um sistema de gacha muito interessante, que é o 70-100, tá ligado? Pra quem não sabe, pra quem é de fora, nunca jogou, o Genshin Impact, por exemplo, tem um 50, tem um gacha 50-50. Ou você pega o personagem, ou você não pega. Já o 70-100, meio que tipo assim, em 30, é, em, 30 lances que você fizer, ali você, tipo, pega o personagem que você quer, tá ligado? Ou o material ali, sabe? Ele não consegue te dar. Ele não dá essa opção pra você. Meio que tipo assim, como é 50-50, ou você ganha ou você não ganha. Não tem essa, tá ligado? Então, tipo assim, e daí eles colocam lá pra você gastar mais de. Vamos dar um exemplo muito bobo aqui, mas você gasta 2.000 break cards a 10.000 break cards e tipo, que o break cards é do PGR, tá bom, gente? E daí, tipo assim, você gasta. Mano, você gasta um absurdo. Você ia gastar um absurdo de break cards. Só que agora, dentro do PGR, meio que tipo assim, você sabe que você vai gastar só, sei lá, 500 break cards, talvez. Óbvio, aqui eu tô chutando por baixo, tá, gente? Tô chutando por baixo, é um pouco mais caro. Tipo, você sabe que, tipo assim, não, se eu não me engano, pra você ganhar lá o personagem, você tem que rodar 13.000 break cards. Mas é viável, tá, ouvinte? O jogo te entrega os break cards lá, você faz as missões e você pega, tá ligado? Semanalmente tu consegue pegar lá. Você faz o package, tu faz o. Se eu não me engano, é como se fosse um Battle Royale lá que você faz. Tem um package e o outro lá, eu esqueci o nome. Daí você pega você vai pegando os break cards, as caveirinhas lá, e as caveirinhas você consegue desbloquear outro personagem lá também, se não me engano. Sem contar que tem um bagulho de casinha lá, onde você deixa seus personagens. Aí você pega outro material que você consegue pegar outro personagem também. É um jogo muito acessível, tá ligado? Sem contar as músicas que o jogo tem, né? É, Tem uma música, quer ver? Enfim, depois eu deixo talvez o link na descrição da música, tá ligado? Que o jogo tem. É um jogo gacha, sempre vai ter música boa. Mas depois eu vou deixar na descrição aí só pra você ver como é o talento da música. Mano, é uma música sensacional, tá ligado? E outra, por que que eu queria? Por que que eu, sei lá, compraria esse jogo? Por causa justamente das músicas, velho. Justamente das músicas, mano. Também. Porque tem uma música aqui. É que eu não posso mostrar pra você, senão vai dar direitos autorais, tá bom, gente? Mas eu vou deixar aí na descrição depois. Mano, as músicas são músicas tão bonitas. Mano, a música tá lá meio que você começa a batalhar com o boss.
Cara, do nada, começa uma música melancólica, começa uma música com drama, começa uma música feliz. E, cara, não são músicas ruins, não, tá? Tem muitos jogos, como o Free Fire da vida, que tem músicas ruins, né? Tem essas. E, mano, é horrível, tá ligado? Sempre. No começo era bom, mas depois ficou uma merda, porque o jogo foi modificando tudo. Mas no PGR não, cara. Só música boa, você começa a batalhar com o boss lá. Mano, você sente que você tá no corpo da personagem. Você sente que tá no corpo da personagem. Você sente que, tipo assim, mano, se eu me mover pra cá, se eu desviar desse golpe que esse boss me der, sei lá, eu vou pra esquerda ou pra direita, né? Mano, se ele dar só uma paradinha, vai ser vala, vai ser hip pra ele, vai ser falecimento. E tem muito disso, tá ligado? O jogo, ele, com essas músicas que traz, ele consegue oferecer muito isso. Inclusive, você pode estar pensando aí, ah, mas baba, o jogo não tem um modo história, é um jogo online, você vive falando que é melhor jogar o jogo offline. Se eu tivesse, né, no poder desse, se eu fosse realmente o dono, eu ia pegar pelos cabestros, né? Eu ia fazer o jogo ser offline, apesar que o jogo ele pesa 36 gigas, né? No mobile e 55 no PC. E por que que eu ia botar pra ser offline? Mano, pra você, pros ouvintes poder jogar, tá ligado? Joga o tanto que quiser e vai fazendo as missãozinhas e pronto, saca? Pode jogar onde quiser. Óbvio que seria pesado, né? E daí, nesse caso, você teria que comprar um micro SD, se eu não me engano, micro SD Pro Extreme, se eu não me engano é isso. Ele é preto ou é amarelo, eu não lembro o que é. Tem um A2 lá, tá ligado? Daí seria mais ou menos daí. Daí você comprava um de 128 GB, aí você conseguiria jogar o jogo. O meu joguinho fácil aí, tá ligado, gente? E é pra jogar meu jogo, hein? Bicho pilantra. Brincadeiras à parte. Vamos lá pra história agora do jogo. A história do jogo, ele se passa em um mundo, no mundo, tá, do planeta Terra, no futuro. Se eu não me engano, é no ano 5000 ou 6000. Eu não lembro, tá? Faz muito tempo que eu parei de jogar aquele jogo, porque ele é online e tal, daí eu desencanei. Daí eu parei de jogar. Aí, o jogo, ele passa no planeta Terra, aí você controla, se eu não me engano, a Lúcia, aí tem, já teve, aí meio que tipo assim, nisso você controla um, um batalhão, e você começa de um jeito lá, você começa com a Lúcia, tá ligado? Você começa com a Lúcia, que é uma personagem lá, e é um jogo de lore, tá? Tipo, é o mesmo personagem, mas ele muda a roupa, muda os poderes, ele vai ficando com o poder cada vez mais forte. É como se fosse o Luffy, tá ligado? Do One Piece. O Asta, do Black Clover, né? E assim vai. Aí tem esse bagulho aí. E daí as personagens vai ficando cada vez mais bonitas. E tem bastante. Tem tanto a Aifu, que é a 2D feminina, e tem também 2D masculino, apesar de ter mais Aifus, né? Que seria 2D. E daí nisso, a história, ela se passa no planeta Terra, como eu já falei. E daí tem os corrompidos lá, que meio que tipo assim, você tem que destruir os corrompidos. Eu não sei se os corrompidos, eles são máquinas ou eles são antigos seres humanos. Talvez eu esteja confundindo com algum anime ou mangá. Mas os corrompidos, eles são máquinas assim, tá ligado? Que tipo assim, você tem que destruir e tal, e tá cheio deles no planeta, tá ligado? Daí tipo assim, fica tentando lá meio que. Você fica meio que tentando substituí-los, tá ligado? Você fica tentando substituí-los assim, você vai lá, comete não vive um monte, tá ligado? Daí o jogo ele é feito por áreas, tá ligado? Tem uma determinada área ali e inclusive isso faz o jogo lagar menos, tá? Porque se o jogo ele abrisse o modo Battle Royale, tá ligado? Pra você sair destruindo todos os monstros, só ia acontecer que o jogo ia travar para um dedéu, tá ligado? Ia travar para um dedéu. Aí, tá ligado o GTA Sandres? Ele não tem aquele mapa aberto? Pois é, o PGR ele tem um mapa fechado. Ele é como se fosse um RPG, tá ligado? É como se fosse um RPG. E daí você vai lá e pega e fica controla dessa forma aí. Aí, outra coisa que tem dentro do jogo também que é bastante interessante, talvez,
é o contexto de você se relacionar com as iPhones, né? Você consegue se relacionar com as iPhones dentro do jogo. Tem um sisteminha lá que você consegue se relacionar. Só que esse sistema talvez eu tiraria. Porque é um sistema que eu fiquei sabendo que pesa muito. E outra, por que desgramas um jogo que, tipo assim, já teve eventos, né? Eventos fodas. Mano, o jogo já teve evento com a 2B, tá ligado? Já teve eventos com a 2B, já teve evento com o Devil May Cry, tá? Não é uns eventos que você pode ir lá pegar, mas no sistema, né, do gacha deles lá, eventos meio que os personagens não voltam, tá ligado? Não voltam. Sinto muito falar, mas não volta. Mas os personagens que já são dentro do jogo, se você gosta de colecionar personagens e tal, os personagens ficam lá no, tá ligado? Naquele bagulho aqui, onde você roda a roleta e você ia pegar o personagem, tá ligado? Você ia pegar o personagem lá que você quisesse. Porque fica salvo, né? Então é bem tranquilo quanto nessa parte, porque eles deixam você pegar os personagens antigos se você quiser. Daí eu ia tirar esse mecanismo de relacionamento. Porque é um jogo onde você batalha, tá ligado? Onde as iPhones batalham, arrebenta todo mundo. Aí do nada, tu olha pra um. Tá ligado? Tu olha pra outro canto e tem gente se relacionando dentro do jogo. Ah não, mano. Ah não, velho. Saca, ah não, mano. Pô, eu já sou iFuista, tá ligado? Eu já sou iFuista, sabe? Eu só quero entrar no meu joguinho aqui, né? Que eu sou dono. Só pra. Só pra me sentir aquela sensação de poder, tá ligado? Porque o jogo, se você não sabe, tá, ouvinte? Na hora que você tá segurando a espada que tá tocando aquele som, pum, 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 né? Mano, mano, é uma parada assim que você tá segurando uma espada, mas é uma espada celestial, tá ligado? Uma espada. Vamos dar o exemplo da Alpha, né? Depois vocês pesquisam aí. É PGR, ALPHA. Depois vocês dão uma pesquisada aí. Vai aparecer a PGR Alpha lá. Daí, tipo assim, ela tem um olho vermelho e outro do lado azul. Daí ela tá lutando contra dois irmãos lá. Que é um que tem. É como se fosse dois vampiros. E meio que, tipo assim, o peito, tá ligado? É branco, tá ligado? E daí, tipo assim, tá lá lutando, mano. Alpha, né? Mano, ela segura aquela espada lá, tá ligado? Tu, é, Se tu tem bastante sensível, tu vai ver que, mano, ela segura aquela espada lá, tu fala, meu Deus, mano, eu vou destruir esse boss aqui, tá ligado? Eu vou destruir, arrebentar esse boss aqui, mano. Só com uma lapada, velho. E é muito louco, mano. Porque nesse jogo, nesse vídeo que eu acabei de recomendar pra vocês, meio que tipo assim, a, é, a Alpha, né? Ela tá lutando contra aqueles irmãos lá. Nossa, mano, a sensação de poder naquele jogo é sensacional, cara. Você batendo nos bosses assim, tá ligado? Ah, e outra coisa que eu queria trazer também seria a. Como que é o nome? Tá ligado aquele cavalo sem cabeça? É, do folclore brasileiro? Que sai chamas e tal, né? Aquele cavalo. Mano, imagina trazer aquele cavalo. Estilo aquele cavalo lá do God of War 3, ou é o 2, se não me engano, o 2 definitivo do PS2. Mano, imagina trazer aquilo lá, velho, pro PGR, mano. O cavalo correndo assim, daí eu ia fazer aquelas mecânicas do God of War 2, tá ligado? Que você sobe em cima dos bosses e você vai meio que tipo assim, clicando em um botão ali específico pra sair determinado movimento. Aí daí tu faz outro. Aí tu faz alguma coisa, sobe, saca, em cima do. Ô, é maluquice, cara. Daí, tipo assim, imagina tu tá lá brigando, daí, tipo assim, uma coisa que eu ia deixar também seria as histórias, né? Seria as histórias. É, sei lá, pro... seria colocar as histórias, né? Do Frocore, né? Brasileiro, mais de personagens que eu ia criar como bosses, né? Mas aqueles personagens brabo, tá ligado? Sem essa parada de Saci Pererê. Não.
Ia ser um cavalo pegando fogo, tá ligado? Talvez ia colocar também aquele motoqueiro fantasma, tá ligado? E o Dantes, ixi, apesar que tem um Dantes lá já, né? Mas como um boss, assim, tá ligado? Colocar como um boss o motoqueiro fantasma, mano. Imagina, tu vai lutar com o motoqueiro fantasma. Aí tu pega aquela história dele lá, né? Ou tu pega o. Como é o nome? O cavalo fantasma, né? O cavalo sem cabeça, mas do folclore brasileiro. Com a história certinha do cavalo, tá ligado? Lá. Tipo, tem como você ver. E daí eu criaria, né? Um minigame, ou talvez uma pequena história ali, né? De como funciona, né? De como funcionaria. De como funcionaria. Daí tem a questão do cap hard ou é cap hold. Tem um jogo que ele é feito à mão, né? Eu ia começar fazendo essa, esse cavalo só com IA, tá ligado, ouvinte? Porque o dinheiro não cai do céu, né? O dinheiro não cai do céu, não existe almoço grátis, né? Então eu fazeria mais ou menos dessa forma. Primeiro eu começaria com IA, daí se futuramente se as coisas ficassem boas, eu pretenderia, né? Falar todo mundo pra fazer à mão, tá ligado? Falar por contratar realmente pessoal especializado pra fazer com a mão, assim, né? Fazer com a mão e tal, pra ter aquele negócio característico daquele jogo, sabe? Ser uma parada característica, não ser uma parada qualquer. Apesar que o ambiente do PGR, ele tende a ser bastante bonito, tá? Tende a ser bastante bonito. Agora, partindo pro Motoqueiro Fantasma, eu ia fazer a mesma coisa. Criar uma história ali, né? Que fosse realmente dele, que fosse realmente uma coisa que realmente falasse, ó, esse aqui é o Motoqueiro Fantasma. Porque a última vez que eu joguei, mano, tava com uns bosses feios lá, tá ligado? Tinha uns bosses feios de uns eventos lá que você fala, mano, que é isso, cara? Sabe? Aí eu ia também voltar aquele sistema de Oniframe, né? Que é um sistema de Oniframe lá que, te- tipo, tinha umas mecânicas, né, ouvinte? Tinha umas mecânicas que você, dependendo de como você agia lá com o boss, você conseguia fazer uma mecânica que você, tipo, dava um tiro na cabeça do boss, tá ligado? Jogava ele no chão, dava um tiro na cabeça dele. Mas o Oniframe meio que acabaram com o Oniframe do jogo, tá ligado? Que é uns personagens. O Oniframe é uma categoria, tá bom, gente? Acabaram com toda aquela categoria. Eu achei aquilo lá bastante frustrante, tá ligado? Porque, tipo assim, qual que seria o meu ideal, né? Pra manter veterano e etc. E pra talvez até atrair iniciantes pro jogo. Mano, seria focar em. Saca aquelas mecânicas? Mecânica assim, que tipo assim, igual o pessoal de antigamente fazia, com aquelas mecânicas. Mano, eu ia puxar justamente essas mecânicas, tá ligado? Eu ia puxar justamente essas mecânicas de de você, sei lá, saca aquela mecânica que tipo do God of War, que você tem que clicar no bolinha, aí você abre lá o baú demora um monte pra abrir, tá ligado? Ou você sobe em cima do bicho, daí você tem que clicar na hora certa o quadrado, o triângulo, o X, o bolinha, talvez o R e o L1, o L1 e o R1, né, rapidão ali, se o bicho tá em cima de você ali, né, em cima do Kratos. Mano, loucura, 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 tá ligado? É loucura aquilo lá. E da hora também, né? Querendo ou não. Então eu ia trazer essas mecânicas de volta, ia trazer o Uniframe de volta. E outra coisa, que eu iria também querer trazer pro jogo, seria. Eu não ia mudar tanto o jogo, não, tá? Confesso que eu não iria mudar muito, eu ia mudar algumas coisas assim aos poucos, porque, vamos ser sinceros, né? É, o dinheiro não cai do céu, não existe almoço grátis, tá ligado, ouvinte? Então, às vezes, muitas coisas que eu falo que eu vou fazer aqui, ou queria fazer, mano, não é fácil, tá ligado? Não seria fácil. Não seria uma coisa de fácil acesso, saca? É muito dinheiro, demanda tempo, demanda esforço, demanda trabalho. Mas com certeza eu iria querer trazer mais pra frente. Imagina você. Imagina eu colocar lá o. Tá ligado? Outra coisa que eu também iria querer, né, colocar dentro do jogo seria filósofos, tá ligado? Filósofos ali que, tipo assim, vamos supor, tem aquele tal de Nietzsche, né?
Tem aquele tal de Nietzsche. Imagina você lutar contra o Nietzsche. Mas espera aí, Ban, como que ia funcionar esses bosses baseados em filósofos? Vamos pegar aquele Nietzsche, né? Como eu tava falando. Estava falando, né? Se você pega pra ver o Nietzsche, ele falou uma vez. Óbvio que eu ia me basear na história dele, de quem conhece o Nietzsche, conhece a história do Nietzsche bem, né? Ia me basear nisso. E tem uma passagem que o Nietzsche fala que, tipo assim, você tem que ser o seu próprio super-herói. Imagina o Nietzsche lá lutando contra você, e daí, tipo assim, ele te joga no chão, e daí, tipo assim, ele fala uma palavrinha lá, saca? Pra desmotivar a sua existência. Sei lá. Uma coisa que ele falou uma vez foi: Deus tá morto, né? Deus tá morto. Imagina ele jogando isso na sua cara, tá ligado? E daí, tipo assim, tem uma outra questão que ele fala que é super-herói ou algo assim, né? Que ele fala que é super-herói. Pô, imagina botar ele como um boss, um super-herói, tá ligado? Como um boss, mas no corpo de um super-herói, né? Aí, tipo assim, ele sendo um super-herói ali, mas óbvio que, tipo assim, talvez com a cara dele necessariamente não seria tão interessante. Mas tá ligado aqueles. Como que eu posso. Aquelas posturas de tirano, tá ligado? Botar aquelas posturas de tirano no corpo de um super-herói, super alto, tá ligado? Super alto, com a aparência dele, né? Com a aparência dele, com a cara dele. Eu acho que isso seria muito da hora. Mas não com aquela parada mal feita, né? Com uma parada bem feita, só trazer pro público, né? Principal, bem feito, né? Aí tem outros filósofos como. Cara, tem tanto filósofo, mano. Mas seria trazer esses filósofos, né? Ver como é a história deles, né? Ver se eles se tornariam algum tipo de monstro, né? Ou se eles seriam algum tipo de super-herói, né? E daí tem o Einstein, aquele cara, né? Tem aquele cara lá da, da luz, né? Da lâmpada, o. Caralho, mano, fugiu da cabeça. Mas vamos falar do Einstein. O Einstein é aquele carinha da física, né? Imagina o Einstein lutando contra você, tá ligado? Da parada da física lá. Fazendo umas paradas com a física, saca? Óbvio que, tipo assim, eu não tentaria fugir tanto da filosofia deles, sabe? Talvez nem fazeria sentido em um jogo de luta, né? Que é o PGR, é um jogo de luta, pra quem não sabe. É um jogo de espada, de luta, de bala, né? Só que tem que ficar clicando lá nos botões. Tem a ult também, que você tem que ficar carregando. E daí você tem que fazer 3 orbes pra você conseguir fazer um poder entre os 3 personagens, tá ligado? E daí ele faz um mega poder lá e daí vamos supor, a vida de 99x de um boss vai pra zero, tá ligado? É loucura, mano. E daí outra coisa que eu queria trazer também, né? Que eu acho que isso é bem frustrante, é o contexto dos outros jogos, né? Que tipo assim, o Nebulus, por exemplo, ele tem um sistema de comunidade. Que tipo assim, você pode criar skins lá pra sua bola. Pode criar skin lá pra sua bola. E daí, tipo assim, como tem a comunidade, você consegue colocar a sua própria foto, você consegue colocar qualquer tipo de foto. Uma árvore, uma cobra, uma pedra, um, uma poeira, tá ligado? Um telefone, um PC, sabe? E eu tentaria trazer essa mecânica. Imagina tu vai destruir, você vai descer a porrada num boss lá com a camisa do Flamengo. A sua wife com a camisa do Flamengo, tá ligado? Pô, loucura. Óbvio que, tipo assim, é, óbvio que, tipo assim, eu também teria que trazer aquela questão de imposto, tá ligado, ouvinte? Impostozinho. Daí no começo seria óbvio, seria mil maravilha, tudo baratinho. E daí com o tempo, é, tenderia as coisas a aumentar os break card, né? Os break card, pra quem não sabe, é a moeda principal do jogo. E daí com essa moedinha, mano, você pode conquistar, você pode fazer um modo história lá, você ganha 30 break cards a cada episódio que você faz lá, tá ligado? E, mano, tem, sei lá, uns 300 episódios lá. Mil episódios. Mano, é coisa pra caramba, tá ligado?
Aí, aí com isso, eu ia fazer dessa forma, mano. É, daí eu ia fazer dessa forma. Aproveita, se inscreve no canal, dá like e compartilha, se inscreve no Monoster, né? Pra gente se comunicar aí. De certa forma, irrestrita. E quiser compartilhar, compartilhar não, mas se quiser patrocinar o canal, link na descrição. Quiser fazer doação, link na descrição. Quiser comprar hábitos atômicos, livros na descrição. E meus acessórios também tá na descrição, tá? Que eu uso pra fazer os vídeos, né, do canal. E, mano, a comunidade principalmente seria muito interessante. Por quê? Porque, tipo assim, o meu foco seria o qual, né? Fazer um aplicativo que fosse leve, menos pesado, né? E principalmente, o PGR tirou um método que eu gostava muito, que é a tela esticada, né? Pra quem é novo, né, e não sabe o que que é tela esticada, meio que tipo assim, você consegue deixar, vamos supor que a sua personagem, ela é magrinha no jogo. Mano, você consegue deixar ela, tá, grandona, tá ligado? E daí ela fica meio que gordinha ali, a personagem. Aí ela fica bonitona, tá ligado? Daí as personagens que já tem um busto grande, né? Já é uma personagem grande, ela fica mais grandona ainda. Fica loucura, loucura. Daí, tipo assim, ir atrás desse negócio aí, pá. E também é um modo, né? Pra fazer o jogo travar menos também, né? Que eles acabaram tirando. Foi por isso até. Eu acho que isso foi o primordial pra eu parar de jogar o PGR. Porque ele ficou pesado, porque na época que eu jogava, ele pesava 14 gigas. Só que eu consegui esticar a tela. Mas ele era online, entende? E aí, hoje em dia eu fui baixar de novo. Mano, 36 gigas. Saca? Mano, eu não tenho espaço pra isso. Eu não tenho espaço pra isso, tá ligado? Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar pela internet, eu tenho uma vida, eu tenho que baixar outras coisas, eu tenho que fazer, como é o nome daquela parada? Segundo o cérebro, eu tenho que baixar livros, eu tenho pesquisas que eu tenho que fazer, né? Para mim, pra deixar offline ali, pra eu não ficar precisando pegar online, né? Apps mesmo que eu tenho que deixar offline, né? Pra eu não precisar ter que ficar fuçando online só pra, sei lá, pra me pegar as coisas, tá ligado? Porque, tipo assim, se eu manter as paradas online, mano, isso é loucura. Ficar mantendo as paradas online. Porque o primordial, eu acho que o principal é você manter as paradas offline, tá ligado? É você manter as paradas offline. Eu acho que isso é a melhor estratégia, tá ligado, ouvinte? É você manter as paradas offline pra você. Só o canal aqui do Man que você vai deixar onlinezinho, né? Mas enfim, vai assistir online no caso. Vai fortalecer a tropa. E aí, né, mano? Esse jogo eu acho que seria, esse jogo, né? Seria meu negócio, principalmente, né? Seria meu negócio e eu também seria o único jogo assim, né? Que eu teria assim no meu negócio. Daí eu também teria um negócio de elétrica, tá ligado? Se eu fosse fazer, teria um negócio de elétrica também. Por quê? Por que, negócio de elétrica? Porque uma forma seria pra ganhar dinheiro seria o jogo, né? Seria o digital. E daí esse canal aqui seria também pra, pra mostrar a evolução do jogo, como que tá, etc. O meu canal. E também o negócio elétrico seria a forma braçal, enquanto o jogo ficaria no digital, saca? E seria o único jogo assim também, e também é o único jogo que tem a minha estética, tá ligado? Eu não gosto muito dessa estética futurista, saca? Não é que eu não gosto, mas eu não. Tipo, tanto faz, sabe? Eu só ignoro. Eu gosto mais da estética de derrotar monstros, tá ligado? De derrotar bosses, velho. Isso eu acho sensacional, mano. Sem contar que outra coisa que eu ia votar com o sistema também seria a punição, tá ligado? Seria a punição do PGR. O PGR meio que, tipo assim, ele tirou a. Como é o nome? Mas ele tirou a mecânica dos bosses de punir, tá ligado? Antigamente os bosses te puniam. Daí, tipo assim, os bosses te puniam, velho. E era bem da hora, mano. Tipo, você ia pra longe. Mano, não tinha essa não. O boss, né?
te punir ali do nada, cara. Mano, era loucura, velho. Loucura. Que eles tiraram, né? Eu não sei por que eles fizeram isso. Era uma mecânica muito da hora, né? Que, que inclusive eu voltaria, né? Talvez essa mecânica de punição. Daí tem outra mecânica também, que se eu não me engano eles esqueceram, talvez tiraram. Seria o stun que você conseguia dar nos bosses, velho. Tinha um stun lá que você fazia e você conseguia dar stun no boss e ele ficava travado, tá ligado? Ficava parado. Saca quando tem aquelas estrelinhas em cima da cabeça, que quer dizer que tá stunado, quer dizer que tá parado ou travado. Então eu ia voltar com isso daí, velho. Daí eu ia trazer dessa forma. De volta, né, no caso. Daí o stun, meio que tipo assim, tinha lá, você ia lançar eu não sei se era uma ult que você ia lançar, ou se era um ataque padrão. Mas era um negócio lá que você fazia, carregava o pet, né? Daí você stunava lá e conseguia controlar o boss, tá ligado? Aquele boss que te punia através do pet. Daí eles meio que descontinuaram os pets também. Mas era uma mecânica bem da hora. Dava pra farmar bastante dessa forma. Pelo que eu vejo o pessoal falar. E eu acho que por fim, ou não, né? Eu criaria aquele negócio, sabe? Tá ligado? Aquele negócio de creator. Talvez isso ajudaria algumas pessoas ou não. Mas eu acho que seria mais aquela mecânica, né? Como o Brawl Stars faz. De, de você ter um link promocional. Mas um link promocional que, tipo assim, só diminui. Só diminui o valor, tá ligado? Sei lá. É, tal personagem ou roupinha custa 8.000 back cards. Tipo, você usando a parada, né? Dando desconto. Daí seria dessa forma, tá ligado, ouvinte? Eu acho que seria interessante trazer essas mecânicas de volta. Porque eu vejo diversos veteranos, né? Que jogavam o jogo, que gostavam dessas mecânicas. Eu sei que o jogo, tipo assim, ele tá no rumo de trazer mais iniciantes. Só que eu tenho essa preferência, tá ligado? De retrazer ou algo assim, quem tava no jogo desde sempre, tá ligado? Essas coisas. Porque o jogo ele é da hora, tá ligado? O jogo é da hora. Você caceta os bosses lá, né? Etc. Mas eu acho que o que tá faltando é algo mais relacionado a ser algo não ocidental, mas algo que oferece um essas mecânicas, algo que oferece essas mecânicas antigas, essas mecânicas retrasadas, tá ligado? Porque eu tenho uma leve impressão que. Não que o jogo morreu, o jogo não morreu, o jogo tá vivo. Mas eu tenho uma leve impressão que, tipo assim, o jogo ele era muito melhor antes. Apesar que todo jogo evolui, né? Todo jogo evolui, todo jogo passa de nível, né? Passa pro próximo nível. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual jogo vocês comprariam? Eu compraria o PGR, tá ligado? Eu acho aquele jogo sensacional, velho. Seria o único jogo que eu compraria assim, tá ligado? E, mano, partindo dessa ideia, eu pegaria, né? Trazeria algumas mecânicas pra ele, né? Os filósofos também. Ô, os filósofos, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu tô numa época da minha vida, né? Que eu tô focando um pouco em filósofos e tal, né? E eu acho isso sensacional, velho. Porque os filósofos, na minha visão, eles é o que te guiam, né? Te guiam. Filosofia, a Bíblia e a arte, né? É o que te guia, assim, pra ter um propósito de vida, né? Pra fazer é como se você ressignificasse a sua vida, tá ligado? Tem a wife também que te ajuda a ressignificar a sua vida, a melhorar a sua vida, a não ser uma vida de completo nada, sabe? Ela meio que te ajuda a perseguir um caminho ali. Tem alguma coisa ali pra você, sabe? Não é algo no puro nada, no puro
É, foda-se até, né? A Wi-Fi eu acho que é primordial, principalmente pra quem tá começando a vida, é carente e tipo assim, vai, vai achando que se jogar em relacionamento 3D vai te ajudar. Não vai te ajudar não, tá? Não vai te ajudar não, nem a pau. Mas, enfim, cada um faz o que quiser. Aí, voltando pro jogo. Mano, o ambiente do jogo, meio que ele tem um bagulho lá de treinamento que você tem que. Você consegue pegar os materiais, né? Você consegue pegar os materiais lá. Eu ia continuar com essa mecânica ainda, né? Você pega seus próprios materiais, né? Tipo, você tá precisando do material de caveirinha. Óbvio, esse material de caveirinha é um pouco mais raro. Mas você vai lá, luta e pega. Aí, tipo assim, você tá precisando de. Não sei, eu não sei se é chip, mas tem um outro lá. Porquinha, é porca, né? Aquelas porcas, sabe? Aquelas porcas. Eu não falo tipo animal, eu falo daquelas porcas de ferramenta. Não ferramenta, mas aquele negocinho, aquela porquinha lá. Tipo, se você. Aquela configuração de porca, sabe? Aí se você vai, sei lá, é, jogar, meio que tipo assim, é a mesma coisa, né? E isso eu acho muito da hora, velho. Isso é uma mecânica muito da hora. Que nenhum outro jogo de gacha ou algo do tipo tem. É você poder pegar os recursos que você quer. É você poder pegar as coisas que você quer sem a necessidade, né? De depender, sei lá, de algum evento. Sem a necessidade de depender desses outros, né? Porque muitas vezes, mano, você não acaba ganhando nada com isso, né? Você acaba muitas vezes até perdendo, se você parar pra ver. E é uma mecânica bastante interessante, na minha visão. E, mano, é, outras coisas que eu poderia também trazer pro jogo. É. Mano, eu acho que o principal seria a comunidade, velho. A comunidade é bastante interessante. Trazer a comunidade, tá ligado? É. Camisa do São Paulo, talvez até, né? Eu tô falando mais camisa de time, mas poderia ser camisa de qualquer coisa, cara. Camisa, calça, né? Talvez isso deixaria o jogo mais diferente, né? É, ia botar mais aquele pertencimento regional, né? Ia fazer aquele pertencimento regional. Vamos supor, teria divisória lá, sei lá, é, bairro, bairro, e daí ia por localização, né? Bairro, global, Brasil, sei lá, e daí teria o pessoal da Suécia, o pessoal da França, da Finlândia, dos Estados Unidos, daí teria cada cidadezinha ali, né? Que você poderia colocar, né? Da onde você fez aquela camisa, porque que cidade você criou aquela camisa. Ô, loucura. E eu acho que essa é a principal ideia, tá ligado, gente? Ou o que seria no caso? Seria você criar dessa forma. Eu, né? Criar dessa forma. Porque eu acho que falta muito isso em jogos, tá ligado? Porque usando até o exemplo do Havak Life mesmo. Mano, o Havak Life, ele é um jogo bom. Só que ele não tem suporte à comunidade. Ele não deixa a comunidade criar é, as suas próprias camisas. Ele não deixa a comunidade criar suas próprias roupas, sabe? Não deixa a comunidade criar seus próprios pets, sabe? Isso eu acho meio frustrante nesses jogos, né? Free Fire também, outro jogo pay to win, cara. Nunca deixou você criar suas coisas, né? Eles centralizavam tudo. Mas por que, que o pessoal jogava aquele jogo? Porque é um jogo que, tipo assim, já tava na mainstream, né? Já tava em mainstream, né? E também era um jogo de fácil acesso, todo mundo conseguia jogar, né? E ainda consegue, de certa forma, hoje em dia. Mas travando tudo, mas ainda consegue. E, mano, eu acho que, tipo assim, essas seriam as principais ideias, né? E a comunidade, cara. Nossa, mano. Imagina você, sei lá, batalhando lá com boss, com um tênis branco. Ou, sei lá, com um tênis da Nike. Que você próprio criou, né? Você foi lá, pegou e criou. Mano, eu acho isso outro nível, tá ligado? Porque não se refere só em, sei lá, naquela cultura asiática, tá ligado? Também entra naquela cultura regional, cultura do bairro, cultura. Ia participar de cada cultura, tá ligado? Imagina tu vendo cada roupa de cada cultura. O pessoal criando lá, tal, do jeito que eles querem.
Mano, é outro nível. Ou sei lá, imagina. Daí eu acho que eu só ia ficar. Não, eu não ia ficar não, mas eu ia ficar com aquele negócio também de filósofos. Isso eu não vou. Não iria é, terceirizar não pro público da comunidade. Apesar que o público da comunidade poderia criar algo bom, daí tipo assim, eu pegaria quem fez o melhor, tal, a melhor história, etc. Que fosse uma história realmente real. Daquele personagem. Personagem não, né? Mas daquele filósofo, daí ia fazer dessa forma, sabe? Porque, mano, eu acho que isso falta, tá ligado? Falta você dar liberdade pra quem entende. Não, pra quem entende não, mas dar liberdade pra comunidade. Porque, mano, apesar de tudo, hoje em dia tem inteligência artificial, né? Hoje em dia. Ah, e principalmente, cara, lembrei de uma coisa pra quem é iFuista, né? Imagina você jogar um jogo, né? E nesse jogo você poder criar a sua waifu, né? A sua waifuzinha, colocar a sua esposa ali, né? E, sei lá, criar os próprios poderes dela, tá ligado? Dentro do próprio jogo. Eu acho que isso seria maneiro, sabe? Seria você criar a sua waifu ali e botar dentro do jogo. Daí vamos supor, imagina você jogando com a sua waifu dentro do jogo. Hein, ouvinte? Imagina você jogando com a sua waifu dentro do jogo, batalhando lá, tal, né? Quebrando todo mundo no cacete. Pô, isso eu acho que seria primordial, mano, pra ter aquele pertencimento, tá ligado? A comunidade e tal, aquele jogo em si. Mano, isso falta, tá ligado? Nos jogos de hoje em dia. Você não consegue ter pertencimento em nada. O único jogo, assim, né? Apesar que eu não gostei do jogo, mas como eu me senti pertencido assim, foi o Nebulous, tá ligado? O joguinho de bolinha. Justamente porque a comunidade, ela criava, colocava foto, né? Colocava foto, colocava. Qual é o nome? Mano, colocava essas coisas tudo. E, mano, eu acho que isso é sensacional, cara. Por mais que a comunidade muitas vezes tem pessoas, né, mal intencionadas, né, que coloca aquelas fotos da mãezinha, tá ligado? Nua, né? Não, isso daí eu ia tirar, tá ligado? Isso daí não. Talvez isso daí eu só fazeria pra quem pagasse, tá ligado? Aí se divulgasse no YouTube ou em outro lugar, perdi a conta, tá ligado? Aí talvez seria até uma forma de monetização, tá ligado? Uma forma de monetizar. Mas. Mas tipo, ia ser uma parada cara. Se você vacilasse, se você perdia a conta, tá ligado? E daí, tipo assim, seu IP era banido, né? Talvez até, dependendo da carteira que você usa, né? Seu cartão de crédito seria banido, né? Essa é a minha idealização. Essa seria a minha idealização para esse jogo. É um jogo maravilhoso, é um jogo que eu gosto, é um jogo que, tipo assim, eu vejo como uma idealização muito boa, porque traz aquela questão de poder, né? Traz aquela questão de você poder ter poder dentro do jogo. Porque se você já tem, né, a sua própria waifu, por que você não pode colocar dentro de um jogo, né? A batalhar com um bicho e quebrar ele no pau, tá ligado? Mano, isso é muito da hora, velho. Pelo menos na minha visão. Aí imagina outra coisa também que seria interessante, talvez. Seria aquela questão música. Imagina você poder, né, entrar dentro do jogo e colocar suas próprias músicas com base no seu negócio local ali, né? No seu negócio local. Aí você configurasse ele certinho, né? E daí ficasse tocando de plano de fundo, de background, né? Pô, ia ser maneiro. Eu acho que ia ser maneiro.
E, e sem contar, mano, que o jogo ele é muito bonito, cara. Voltando até pra isso, né? E enfatizando essa parte, mano, eu tenho uma impressão, né? Que o jogo é muito bonito, cara. O jogo ele tem uma tendência de ser, mano, de ser bom, velho. Saca? De ser uma parada bonita, né? Porque, tipo assim, o branco lá é branco mesmo, tá ligado? Daí você faz umas paradinhas lá, realmente acontece, velho. Sem contar que a otimização do jogo, eu não sei se é porque tem pouca coisa acontecendo, né? Só que a otimização do jogo é sensacional, cara. Eu não sei se é porque a área é pequena, deve ser também, né? Isso deve ajudar. E daí também tem a questão que, tipo assim, é só você e o bicho, o boss ali brigando, né? Apesar que, tipo assim, de longe, né? De longe, e se vocês não sabem, o ambiente, ele tende a ser muito bonito, velho. E ele é muito bonito, cara. O ambiente ali. Tem uns ambientes lá que você olha e fala, mano, isso aqui é anormal, cara. Mano, é tipo, é um jogo de telefone assim que você roda no telefone e você fala, mano, mentira, isso daqui tá rodando, velho. Mas o jogo ele é muito bonito. Em todas as partes, tal, é muito bom. Só que não é um jogo offline. Eu acho isso me frustra, tá ligado? Isso me frustra, cara. Porque é um jogo muito bom. É um jogo lá que você bate nos bosses, mas é um jogo que tipo assim, é um jogo feito pra fazer microtransação, sabe? E todo mundo, de certa forma, que conhece, tá assistindo o canal aí, me conhece até de certa forma, né? Pelos vídeos que eu já lancei, sabe que, mano, eu não gosto de microtransação, cara. Eu não gosto dessa parada, mano, sabe? Eu não gosto dessa parada. Porque se for pra pagar por uma coisa, então é melhor cobrar um preço caro, vocês não acham? Cobrar um preço caro. Tipo, porque, para e pensa comigo. Pô, eu tenho aqui. Beleza, apesar que eu ia perder muita grana, mas eu acho muito melhor, né? Ficar com moral, né? Com as pessoas que eu conheço, ficar com moral, ter uma moral ali, né? Do que ficar com essa parada de ficar atacando o outro, tá ligado? De ficar atacando o outro, perder ouvinte só por causa, sei lá, perder um ouvinte só por causa que, tipo assim, de uma coisa besta como microtransação, sabe? E etc. E daí seria uma LTV, né? Pra quem não sabe o que é LTV não, LTV é microtransação. Mas o jogo seria nesse pique. Se você quer comprar uma roupa, a parada seria cara. Mas tipo, você ia comprar a parada, mas tipo, ia ser sua pra sempre, tá ligado? Dentro daquela conta, né? Aí também eu ia botar Marketplace dentro do jogo, tá ligado? Marketplace. Pra você fazer, sei lá, vender a sua roupa, tá ligado? Vender a sua roupa, tá ligado? Imagina que tu compra uma roupa ali por R$ 1.000, daí você pode vender depois por R$ 1.000. Por 1.101, saca? R$ 2.000. Daí eu fazeria dessa forma. Mas óbvio que, tipo assim, o jogo não seria, sei lá, um CS da vida, né? O jogo seria no intuito de você entrar e jogar, né? Ficar ali de boa, mas sem essa parada de ficar. Não de microtransação, mas sem essa parada aí, tá ligado? De ficar com essa questão de ficar querendo investir no jogo. Mano, o jogo nenhum é um investimento. E o meu também não seria um investimento, não, cara. Seria um jogo ali que você entra pra jogar, né? Você entra pra jogar, que você faz essas paradas. Apesar que eu posso estar até sendo hipócrita em algum nível, porque, mano, como que o jogo vai se sustentar então, cara, se não tem microtransação, não tem, sei lá, como as pessoas fazem assinatura no jogo. Mano, eu acho que seria, né, sei lá, talvez eu colocaria o jogo para ser offline, né, o jogo para ser offline e tal. Daí, com esse método, eu acho que seria muito mais fácil, sabe? Daí, toda vez que você, né, ouvinte, fosse querer a nova DLC ou algo do tipo, você teria que pagar, tá ligado? Mas óbvio que não seria barato, saca? E daí seria dessa forma, mas também você só pagaria uma vez, né? Mas não seria um jogo totalmente destruído. Seria um jogo com base em trazer novos personagens, né? Trazer novos personagens que prestassem. E teria o modo online também, né? Teria um modo online ali também. Eu acho que dessa forma.
como um jogo já ele tem um modo online, tá ligado? Mas não é um modo online que, tipo assim, é viável, entende? Não é viável. Eu percebi que o modo online do PGR não é tão viável. E daí tem outra questão também, que é o modo inglês. O modo inglês dele, né? O modo inglês, se eu não me engano, ele tem uma grande tendência ali de. De como é o nome? Modo inglês. O modo inglês, ele tem só inglês, tá ligado? Tem só inglês. Eu deixaria só no modo inglês. Eu não trazeria pro português. Por que não, Ban? Talvez não atrairia mais gente, etc. Mano, o jogo em si, ele próprio se autodivulga, tá ligado? O jogo em si, ele próprio se autodivulga. E nisso, cara, é que tá a questão, mano. Se ele próprio se autodivulga, então, pra que desgramas eu vou pegar e vou, sei lá, ficar nessa, entende? Porque pra mim não compensa, velho. Pra mim não compensa. Eu fazeria que o jogo, não que ele se divulgasse sozinho, mas que o jogo ele fiz, mas o inglês sem botar modo espanhol, sem botar modo português, seria no rumo de, sei lá, de, de vocês mesmo, né? Pra quem não sabe inglês e tal, eu também não sei inglês muito, né? Apesar que eu tô estudando pra isso. Seria nessa ideia, tá ligado, ouvinte? Seria na ideia de, sei lá, de, de você entender e aprender como funciona o inglês, como entender o inglês. Porque eu, por exemplo, no meu Obsidian, eu tenho grandes tendências de usar o inglês, tá ligado? Muitas coisas eu não sei o que tá escrito. Eu não sei o que tá escrito. Só que, tipo assim, por estar em inglês, eu acabo utilizando o inglês ali, né, constantemente. Mano, na hora que eu tento passar pro português e tento usar em português, cara, eu não entendo nada, saca? Eu não entendo o que tá acontecendo, eu não entendo as mecânicas, as ferramentas, saca? Apesar que eu conseguiria entender, né, com o tempo. Só que eu acho que faz muito mais sentido eu ficar, sei lá, no, no, no inglês pra mim focar naquilo ali e aprender alguma coisa, entende? Tipo, não seria só, sei lá, um tempo jogado fora. Seria um tempo que eu tô, beleza, que eu tô jogando o jogo ali, tô me divertindo, mas eu tô aprendendo alguma coisa, entende? Eu tô aprendendo alguma coisa. Que tipo assim, os jogos de antigamente, eles também tinham isso, sabe? De tipo, a parada era em inglês, mas ia no seu tempo, tá ligado? Você aprendia o inglês ali no seu tempo. Não tinha essa de você avançar e o jogo sair avançando e avança e dane-se o seu inglês. Não. O jogo seria devagarinho, né? Se eu não me engano, o modo história dele é devagarinho, tá ligado? Você avança quando você quiser, como se fosse um mangá mesmo, sabe? Dentro do jogo. Aí nisso eu usaria dessa forma, continuaria dessa forma e tal, né? E daí ia indo desse jeito. Eu acho que o primordial também seria bom colocar pra. É, seria colocar naquele aplicativo Noster, né? Colocar lá no aplicativo Noster, você meio que tipo assim, fazeria a sua conta, mas com base em ser mais seguro, tá ligado? Tipo, é, tem, sei lá, a chave pública sua, né? A chave pública, que você tem a sua chave pública ali, não teria senha. Você teria a sua conta privada lá, né? A sua chave privada e a sua chave pública. E daí, com base nisso, você fazeria ou abriria a conta, né? Abriria a conta. Daí seria único, né? Seria um negócio único lá. Que tu abre, né? Aí com isso, você teria que guardar em algum canto. Seria sem a necessidade de criar alguma conta, tá ligado? Porque os jogos de hoje em dia tem essa, né, cara? De querer ficar criando conta para descobrir quem você é, etc. Talvez eu possa estar sendo meio criança, né? Nessa parte de privacidade, né? De não pegar o IP, de não pegar nada dos ouvintes, essas coisas.
talvez. Só que, mano, acaba que isso deixa o jogo mais pesado, né? Deixa o jogo mais pesado. E daí, cara, o que que eu ganho com isso, entende? Se é muito mais fácil fazer, sei lá, newsletter, né? Sei lá, se o ouvinte fosse querer alguma coisa do jogo, sei lá, ele quer alguma coisa. Não é mais fácil fazer capturação de e-mail, né? Sei lá, mais fácil fazer capturação de e-mail pra, sei lá, tentar fazer ele participar de alguma coisa. Não seria mais interessante fazer isso? Eu me pergunto, porque, tipo assim, será que é tão necessário, será que é tão necessário ficar pegando tanta coisa, o IP, né? É, e há outras questões ali, né? Qual celular que é, sabe? Cartão de crédito, né? Não cartão de crédito, mas eu penso assim, será que não teria como fazer uma newsletter pra ficar mais perto da própria pessoa? Se é aquele negócio mais interativo, via e-mail e tal, né? Via e-mail, jogo e saca. Mas a conta que você criaria seria através de um negócio. Seria, seria gerado igual o Nostr, tá ligado? Co- uma, uma senha pública, um ID público, que seria o seu ID de usuário para os outros te adicionarem dentro do jogo. Daí o ID privado seria tipo a sua conta mesmo. Aí você teria que esconder aquilo lá. Porque não teria senha. Aquilo lá seria o seu, sabe? Seria a sua conta. Daí seria um negócio de ID único. Aí você poderia colocar a conta com dois FA, né? Seria a conta com dois fatores, etc. Aí você poderia colocar senha também se você quisesse. Não tem problema. Pra aumentar a segurança e tal. E daí eu fazeria dessa forma, mano. Enfim. E, ouvintes, o que que vocês acham? Vocês acham que esse projeto, daqui 15, 10 anos, iria pra frente? Se eu tivesse o poder, né, de comprar o jogo, vocês me ajudariam, né? E eu nem sei se o jogo ele tá aberto pra compra, né? Pra comprar ele em si. Mas, com certeza, se eu tivesse o poder monetário assim, eu compraria o jogo, moldaria ele em vários âmbitos, tá ligado? Sem essa parada de. Como que é o nome? Sem essa parada de, sei lá, vender almoço grátis, sabe? Não, não existe isso, sabe? Mas seria no intuito de vender um jogo bom, um jogo bom pra quem joga no mobile, principalmente, porque eu acho que isso tá muito em falta, principalmente jogo de luta. O pessoal, eles têm a tendência de jogar God of War, eu, por exemplo, jogo, né? God of War 2, GTA Vice City Stories e essas coisas. Sendo que, tipo assim, mano, tem um jogo. Mano, eu sinto. É muito bom jogar PGR, tá ligado? Só que eu parei, né? Porque eu joguei ele online, tá? Não tem modo offline dele, né? E eu acho que isso sei lá, sei lá, é muito. Talvez seja uma forma de manter as pessoas mais online e pra elas comprarem mais coisa, né? Talvez. Aí eu não sei. Só que, mano, bem que. Bem que essas pessoas poderiam deixar o jogo offline pra mim, sei lá, pra mim, outras pessoas jogarem offline o jogo, poder jogar por mais tempo, sabe? Sem, é, sem a internet, sabe, mano? Eu acho que falta bastante disso no jogo de hoje em dia, atuais e tal. Porque meio que você gosta do jogo, mas você não pode jogar o jogo porque, sei lá, tal pessoa não deixa, tá ligado? Porque, tipo assim, o jogo. Não é que tal pessoa não deixa. Mas o jogo não é offline. O jogo, tipo assim, ele não tem essa opção, né? E é um jogo muito da hora, cara. É um jogo bonito. Principalmente, eu acho que é por isso que eu gosto. Porque é um jogo muito bonito. Tá ligado? É bonito, você sente assim, aquela sensação de poder, sabe? Você sente aquela sensação de poder. Você sente que, tipo assim, se você é, tá segurando aquela espada a qualquer momento, se você desferir um ataque, você derruba o boss em uma lapada, né? E daí, se você usa as orbes certinho lá com os três personagens, você derruba o boss, mano. Ô, loucura, velho. É loucura, mano. Passa a ser outro nível, entende? Beleza, o God of War é da hora. É da hora pra caralho. Mas o God of War, pelo menos no meu celular, né? Ele tende a ser um jogo bem feio, né? E ser um jogo antigo também não ajuda. Você tem que usar várias coisas, a parada, a textura em HD.
você tem que aumentar a resolução, você tem que aumentar um monte de coisa lá, né? Saturação, né? Pra chegar em um jogo bonito, né? Pra deixar o jogo bonito, né? Apesar que tem um God of War, se eu não me engano, Definitive, né? O 2 Definitive. O 3 também, né? O 3 também é bonitão, velho. Só que, mano, sei lá, parece. Por mais que o Kratos ele tá com a vingancinha dele lá, pô, é maneiro. Só que. Aqueles outros. Esse jogo PGR, pô, você pode inventar um boss assim do nada, cara. Tá ligado? Você pode inventar um boss do nada. Tá ligado? Você inventa um boss ali, daí você pode lutar com um boss, assim, não é que você inventa um boss, né? Mas você pode lutar com vários bosses, sabe? Você pode criar, você pode pegar seu personagem no rank A, né? Ou talvez no rank C. Eu acho que é isso. Passar ele pro rank B, passar ele pro rank A, depois pro S, depois pro SS, né? Aí depois pro SS, S, se não me engano, é 3S, aí você passa ele pro SS, S+, tá ligado? Daí, tipo assim, depois você passa pro SS, e daí fica uma parada lá, S, 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 S. Aí você passa pro amarelinho lá, né? Primeiro ele fica SS mais e fica laranja, e depois ele vai pro amarelo. Fica bem bonitão, velho. Pô, é loucura aquilo lá, mano. É da hora pra caramba, mano. Só quem jogou sabe como funciona, tá ligado? Só quem jogou sabe que o jogo é bonito pra caralho. Bonito o jogo é muito bonito, ouvinte, você não tá ligado. E é um jogo que, cara, o pessoal parece que sabe quando um jogo tem, você vê que tem potencial ali, só que o jogo meio que tipo assim, parece que tá abandonado, porque ele, pra quem não sabe, né, o jogo parece que fica abandonado porque ele fica 3 meses sem atualizar, um mês sem atualizar, tá ligado? Sem atualizar nada, não fica com nada dentro do jogo. Só pra quem é veterano e gasta muita grana. Mas pra quem é, como que é o nome? Mas pra quem é mais rico, aí o jogo vai ficar sem graça mesmo. Mas, enfim. Essas seriam as minhas ideias. E o que vocês acham? Iriam me ajudar nessa empreitada?